Olá, irmãos, graça e paz, que Deus nos abençoe nesse dia com a compreensão da sua santa e perfeita palavra. Eu me chamo Pastor Luciano Novaes Cardoso e quero em mais uma oportunidade compartilhar com você de uma porção da palavra de Deus. Abra sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5. Nós leremos do verso 18 ao 21. Efésios 5, versículos 18 a 21. O tema da nossa mensagem nesse dia é Enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Diz assim a palavra de Deus. E não vos embriagueis com vinho, na qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Enchei-vos do Espírito. Nós precisamos a cada dia render a nossa vida a Deus e permitir que o Espírito Santo realize a sua obra santificadora em nossas vidas. À medida que nos submetemos à palavra de Deus, nos submetemos ao Espírito Santo, ele vai moldando em nós o caráter de Cristo, vai transformando a nossa natureza, vai transformando as nossas inclinações, vai gradativamente, à medida que nós vamos cedendo, assumindo a direção das nossas vidas. Ser cheio do Espírito Santo nada tem a ver com a quantidade de gritos que você dá no culto, com manifestações físicas, se você pula, se você senta, se você fica o tempo todo parado. Ser cheio do Espírito Santo nada tem a ver com a quantidade de vigílias que você frequenta ou cultos de oração. Pelo contrário, ser cheio do Espírito Santo é medido e verificado à medida que nós nos submetemos uns aos outros. O texto está claro. Como é que a gente se enche do Espírito Santo? Falando entre vós com salmos, entoando louvores de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Ou seja, alguém cheio do Espírito Santo é alguém que está continuamente louvando a Deus, a gratidão em seu coração, a felicidade, a alegria pela presença de Deus. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, Paulo nos diz, mas sim paz e alegria no Espírito Santo. E é essa alegria que produz cânticos espirituais, que traz aos nossos lábios os salmos, que faz com que nós sempre tenhamos motivos para dar graças a Deus, porque temos o sentimento e a compreensão de que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem das mãos do Pai. O pão que eu como, a minha saúde, a minha capacidade de andar, a minha capacidade de enxergar, a minha capacidade de falar, tudo isso é oriunda da bondade de Deus. Por isso que é um coração grato. Ser cheio do Espírito Santo é revelar o fruto do Espírito na minha vida. Amor, paz, paciência, longanimidade, domínio próprio, perseverança, fidelidade, mansidão. Ser cheio do Espírito Santo é evidenciar o caráter de Deus em mim, porque o objetivo do Espírito Santo é moldar o caráter de Jesus em cada um de nós. Ser cheio do Espírito Santo é sujeitar-se uns aos outros no temor de Cristo. Talvez essa seja uma dimensão da vida cristã que muita gente tenha dificuldade de entender. Há uma frase famosa que diz que os galhos que dão mais frutos em uma árvore são os mais baixos. Nós precisamos aprender com a dinâmica da natureza. Quanto mais fruto, quanto mais cheio do Espírito Santo, maior a sua capacidade de se submeter ao outro, de considerar o outro superior a você mesmo, conforme nos ensina a palavra de Deus, de ser o menor no reino de Deus, conforme Jesus nos ensinou, de servir e não ser servido, porque a perspectiva de grandeza do Evangelho é outra. É por isso que ele nos diz, sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo.
E como é que essa sujeição é manifesta? Mais à frente ele vai dizendo: as mulheres sendo submissas aos seus próprios maridos como ao Senhor, o marido amando a igreja, os filhos obedecendo aos seus pais, os pais não provocando a ira dos seus filhos, os senhores, os patrões, no caso dos dias de Paulo, os senhores não maltratando os seus escravos trabalhando com fidelidade ao seu Senhor, como se fosse ao Senhor que está nos céus, porque ambos possuem o mesmo Senhor. Na nossa relação de trabalho contemporânea, é como se patrões e empregados tivessem uma relação harmônica, uma relação pautada pela graça de Deus, onde ambos se reconhecem como criaturas de Deus, como filhos de Deus, e é nessa perspectiva que nós precisamos evidenciar o ser cheio do Espírito Santo, o estar cheio da presença de Deus, o estar cheio da obediência, porque a obediência é a manifestação de estar cheio do Espírito Santo. Não espere que, à luz da Bíblia, alguém cheio do Espírito Santo cuspa fogo e arrote brasa. A ideia não é essa. A ideia é que alguém cheio do Espírito Santo tem um coração humilde, contrito, apto para servir, sempre disposto a ajudar quem está necessitado, a auxiliar quem está desanimado, a encorajar, a animar os corações de todos, não só das pessoas que congregam no mesmo local que ele, não só das pessoas que convivem na mesma casa, mas do vizinho, do estranho, do colega de trabalho. Ser cheio do Espírito Santo é revelado em nossas vidas pela nossa disposição em servir ao nosso próximo. Por isso, Paulo nos ensina aqui: abandone o vinho. O vinho promove dissolução, devassidão, te afasta de Deus. A embriaguez tira a sua sobriedade, só traz embrólios e dificuldades para a sua vida. Mas ser cheio do Espírito Santo traz a lucidez, a clareza de que estamos neste mundo para servir uns aos outros, de que se somos servos de Cristo, Ele nos convida a servir uns aos outros em amor. Ser cheio do Espírito Santo é andar afastado do pecado, pois a Bíblia nos diz: andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Vocês têm dado lugar ao Espírito Santo? Porque as pessoas acham que ser cheio do Espírito Santo é ser cada vez mais tomado pelo Espírito Santo. Na realidade, ser cheio do Espírito Santo é se submeter cada vez mais à vontade de Deus e a Ele. É permitir que Ele assuma todo o controle de nossa vida. Não há quartos fechados, não há cômodos isolados de nossa existência. Tudo está sob a direção do Espírito Santo. Alguém cheio do Espírito Santo é alguém cheio de Deus, cheio da sua graça, cheio do seu amor, cheio da sua compaixão. Você tem se permitido a isso? Tem almejado estar cheio do Espírito Santo? Tem se dedicado a buscar a plenitude do Espírito em sua vida, para uma vida de maior serviço, de maior dedicação, para evidenciar ao mundo por meio das suas relações que Cristo está em você, que a glória de Deus reside em seu coração, que sua graça, sua compaixão, sua misericórdia permeie as suas relações? Se não, está na hora de você pensar nisso e buscar ser cheio do Espírito Santo. Hoje mesmo se submeta ao Espírito Santo de Deus e Ele produzirá na sua vida todas essas qualidades que nós acabamos de mencionar. Que Deus nos abençoe nesse dia, nos ilumine com a sua graça em nome de Jesus.